imaginarmos a onda constituída por vários raios, nós podemos ter uma situação em que os raios não mudam de meio, e aqui nós teríamos a reflexão. Temos uma situação onde o raio passa a propagar-se noutro meio, e o que nós sabemos é que qualquer fenómeno ondulatório se propaga com uma velocidade que depende das características do meio, consequentemente, a velocidade, ao mudar de meio, também sofrerá uma alteração do seu valor. E, ao alterarmos o valor da velocidade, nós vamos assistir a uma alteração da direção de propagação. Este fenómeno chama-se fenómeno da refração. Também poderá acontecer que a onda, que é energia, passa a ser absorvida no local onde está a incidir. E, portanto, esta absorção de energia, na prática, vai se traduzir no aumento da energia, nomeadamente a energia interna, do local onde essa absorção ocorre. Nós temos um conjunto de raios, vamos designar genericamente por um feixe de raios, e vamos supor que estes raios, ao incidirem, incidem todos paralelamente uns aos outros. Na direção perpendicular à superfície de separação, relativamente ali ao ponto de incidência, nós vamos desenhar uns segmentos que nós designamos genericamente pelo segmento normal. Mais uma vez, o conceito normal aqui significa apenas perpendicular. E o que nós sabemos é que se a superfície for perfeitamente plana, os raios vão se refletir, e quando se refletem, os ângulos do raio incidente e do raio refletido serão exatamente os mesmos. Ou seja, este ângulo aqui, vamos chamar o ângulo de incidência, uma vez que este é o raio incidente. Este ângulo é o ângulo de reflexão, uma vez que este é o raio refletido. O que nós sabemos é que o raio incidente, o raio refletido e a normal pertencem ao mesmo plano. E sabemos também que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Estas duas constatações correspondem às duas leis da reflexão. Porém, o que nós podemos também afirmar é que não há alteração de meio, o que significa que a velocidade do raio incidente é igual à velocidade de propagação do raio refletido. Ora, nós sabemos que a velocidade pode ser determinada pelo comprimento de onda vezes a frequência, ou seja, o comprimento de onda do raio incidente multiplicado pela frequência do raio incidente será igual ao comprimento de onda do raio refletido multiplicado pela frequência do raio refletido. Nós sabemos que a frequência de uma onda, neste caso a onda está a ser representada pelos raios, se mantém constante, isto é, a frequência é definida na fonte, e durante a propagação nunca há alteração dessa frequência. A consequência direta é que, se a frequência do raio incidente é igual à frequência do raio refletido, então também não há alteração dos comprimentos de onda. Portanto, na reflexão, não há alteração do comprimento de onda, não há alteração da velocidade, nem há alteração da frequência. Sempre que há uma destas interações, nós podemos considerar que há uma divisão do feixe, pois parte da radiação será refletida, outra parte será transmitida através do segundo meio, portanto, ocorre o fenómeno da refração, e ainda há uma parte da energia que vai ser absorvida. Sabemos nós, portanto, que a energia total do feixe refletido vai ser inferior por comparação com a energia total do feixe incidente. Portanto, nós podemos considerar que há uma diminuição da intensidade da radiação quando ocorre a reflexão. Esta reflexão é designada genericamente por reflexão regular ou especular. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão continuam a ser iguais. Aqui a questão é que as direções normais em sucessivos pontos da superfície não são paralelas entre si. Logo,
um feixe de raios paralelos não origina um feixe de raios refletidos também paralelos. Okay? E, portanto, há aqui um espalhamento. Esta reflexão tem um outro nome, chama-se a reflexão irregular ou difusa da luz. Neste caso, todas as constatações que são verificadas em relação à reflexão regular também se verificam. Não há alteração da velocidade, não há alteração da frequência, nem alteração do comprimento de onda. Porém, os raios refletidos não constituem um feixe de raios paralelos, dada a irregularidade da superfície. As duas reflexões, elas coexistem, isto é, à escala microscópica, digamos que teremos domínios da superfície onde a superfície é predominantemente polida e vamos ter outras regiões, outros domínios, onde ela é predominantemente irregular. Portanto, a reflexão não é 100% regular ou 100% irregular. Quanto mais polida for a superfície, maior será a percentagem de reflexão regular. O índice de refração representa-se por um N e é dado pelo coeficiente entre a velocidade da luz no vazio e a velocidade da luz no meio ao qual o índice de refração se refere. Dizer que o meio tem um índice de refração muito elevado é o mesmo que afirmar que o meio é muito refringente ou é oticamente denso. O meio oticamente denso ou refringente é o meio onde a luz se propaga com uma velocidade mais reduzida. Vamos supor, portanto, a título de exemplo, que na passagem do meio 1 para o meio 2, a velocidade diminui. Se a velocidade de propagação diminui, significa que o índice de refração aumenta. O que é que nós sabemos? Sempre que uma onda na mudança de meio diminui o valor da sua velocidade, em vez de propagar na mesma direção, ela vai alterar a sua direção de propagação, aproximando-se da direção normal. Este passa a ser o raio refratado e este passa a ser o ângulo de refração. Na mudança do meio 1 para o meio 2, a velocidade de propagação aumentar, então significa que o índice de refração diminui. Assim sendo, nós vamos verificar também uma alteração na direção de propagação, mas ao invés do raio se aproximar, agora o raio vai se afastar da direção normal. Portanto, a alteração será noutro sentido. Temos aqui o raio refratado e aqui temos o ângulo de refração. O índice de refração do meio 1, multiplicado pelo seno do ângulo que o raio faz com a normal no meio 1, que neste caso seria o ângulo incidente, será igual ao índice de refração do meio 2, vezes o seno que o raio faz com a normal no meio 2, que neste caso será o refratado. Nós já sabemos que a frequência não se altera. A frequência da onda no meio 1 é igual à frequência da onda no meio 2. Mas a velocidade já não será a mesma. Porquê? Porque a velocidade varia com a mudança do meio de propagação. Mas, uma vez que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, nós podemos concluir que o comprimento de onda será igual ao quociente entre a velocidade e a frequência. Logo, se a velocidade aumenta, o comprimento de onda também aumenta. Se a velocidade diminui, o comprimento de onda também diminui. E nós vamos supor que o raio que é emitido por esta fonte, ele vai ser emitido em várias direções. Portanto, temos o raio a incidir perpendicularmente na superfície de separação dos dois meios e depois temos o raio a incidir com ângulos de incidência que são cada vez maiores. Se o ângulo incidente com a normal fizer 0 graus, o ângulo refratado com a normal também teria que fazer 0 graus e, portanto, o que vai acontecer é que nós vamos ter o raio, a propagar-se sem sofrer desvio. Se eu agora considerar os diferentes pontos de incidência, é fácil vocês repararem
que o ângulo de incidência é cada vez maior. Aqui estava-se a propagar nesta direção, mas aumentou a velocidade. E quando aumenta a velocidade, afasta-se da direção normal. Pois, esta chama-se mesmo a situação limite, e este ângulo que cá está chama-se o ângulo limite, também é conhecido como ângulo crítico. O que é o ângulo limite? O ângulo limite é o ângulo máximo de incidência para o qual ainda ocorre refração. Para ângulos de incidência maiores que o ângulo limite, vai ocorrer apenas a reflexão total da luz. Quando o ângulo de incidência é o ângulo limite, o ângulo de refração é de 90 graus. Então eu posso escrever que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo no meio 1 é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo que o raio faz com a normal no meio 2. Ora, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo limite é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno de 90 graus. Nós sabemos que o seno de 90 graus é igual a 1. Então, significa que o seno do ângulo limite é igual ao índice de refração do meio 2 a dividir pelo índice de refração do meio 1. Vou chamar aqui a atenção para um pormenor, que o índice de refração do meio 2 a dividir pelo índice de refração do meio 1 é o índice de refração relativo. Nós vemos que este é o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Ora, nós sabemos que, como o índice de refração do meio 1 é maior que o índice de refração do meio 2, então o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1, este valor será menor do que 1. O índice de refração do núcleo é maior que o índice de refração do revestimento da fibra óptica. Qual é a consequência? Uma vez que são dois meios transparentes, se a radiação migrar do núcleo para o revestimento, o valor da velocidade de propagação iria aumentar. Ora, quando a velocidade de propagação aumenta, a radiação afasta-se da direção normal. Se por acaso o ângulo de incidência for superior ao ângulo limite, o que vai acontecer é que a radiação nem consegue sair para o segundo meio. Vai ocorrer a reflexão total da luz. E é exatamente esse o fenómeno que ocorre numa fibra óptica. Ou seja, a luz propaga-se no núcleo da fibra óptica por sucessivas reflexões totais da luz. Uma onda que é constituída por oscilações sucessivas, que estão as cristas. Vamos supor que a direção de propagação é da nossa esquerda para a nossa direita, e durante a sua propagação, esta onda irá encontrar um obstáculo, mas esse obstáculo tem aqui um orifício. E vamos supor que a abertura desse orifício terá uma dimensão, nós vamos designar genericamente por V. Sabemos nós que a distância entre duas cristas será um comprimento de onda. E por observação direta, nós conseguimos perceber que a ordem de grandeza do comprimento de onda será próxima da ordem de grandeza daquela abertura. E então, o que nós sabemos é que a onda, nestes casos, tem um comportamento especial, que é a onda vai transpor este orifício, e ao transpor o orifício, a onda vai manter o seu comprimento de onda, vai manter a sua frequência, mas vai se propagar, neste momento, em todas as direções. Ou seja, nós vamos ver que a onda se difrata. Imaginem aquela representação em raios. Se eu imaginar aqui um raio perpendicular às cristas, ele aqui está a fazer isto. Ou se eu imaginar outro raio a passar aqui assim, e ele depois de transpor ali a abertura, propaga-se em direções diferentes. Portanto, o fenómeno da difração essencialmente consiste na capacidade que as ondas têm para contornar obstáculos. Essa difração é significativa desde que a dimensão do comprimento de onda e do obstáculo a contornar sejam de uma ordem de grandeza semelhante.
O que acontece se essa ordem de grandeza não for semelhante? Ou seja, vamos fazer uma alteração desta figura. Se eu tiver, então, a onda, deixa-me só apagar aqui estes raios, que não me interessa para nada, e esta ordem de grandeza será bastante diferente. Isto é, vamos imaginar que eu tenho uma abertura muito maior que o comprimento de onda. Dizemos nós então que daqui para aqui nós temos a tal abertura e a ordem de grandeza, neste caso do comprimento de onda, é muito inferior à ordem de grandeza da abertura por onde a onda se irá propagar. O que vai acontecer é que esta onda já não sofrerá difração apreciável. Portanto, a onda não terá a capacidade de contornar o obstáculo. Portanto, se eu imaginar um raio, então o raio, que é perpendicular às cristas de onda, continuará a propagar-se retilineamente. Quando a fonte emite a onda vai se propagando em todas as direções. Okay? Passado mais um certo intervalo de tempo, a frente da onda está aqui. Passado mais um certo intervalo de tempo, a frente da onda está ali. E assim sucessivamente. Ou seja, nós temos a energia da onda a propagar-se em todas as direções. Mas neste caso, a fonte está em repouso. Por outro lado, se a própria fonte, durante a emissão da energia, também se deslocar, nós vamos ter aqui uma consequência, que é a seguinte. Nesta região aqui, temos uma diminuição do comprimento de onda. Por outro lado, no sentido oposto, nós vamos ter um aumento do comprimento de onda. Sempre que uma fonte se aproxima de mim, eu vou percepcionar a onda que ela emite como sendo uma onda de maior frequência. Sempre que a fonte se afasta de mim, eu vou percepcionar a onda que ela emite como sendo uma onda de menor frequência ou de maior comprimento de onda. O elemento hidrogênio tem um espectro de emissão muito característico e este espectro de emissão é constituído na zona do visível, por exemplo, por 4 riscas bem definidas. Temos uma risca vermelha, temos uma risca azul e depois aqui na zona do violeta notam-se perfeitamente 2 riscas. Okay? Isto será o espectro do hidrogênio que eu observo se a fonte que está a emitir, portanto será uma lâmpada de hidrogênio a sofrer uma desexcitação, estiver em repouso em relação a mim. Ora, nós sabemos que o hidrogênio é o principal elemento químico que existe nas estrelas. E também sabemos que o hidrogênio tem um espectro de absorção que é constituído, na prática, pelo simétrico deste espectro, que é no sítio onde se encontram as riscas coloridas, no espectro de absorção nós vamos encontrar umas riscas pretas. Ora, este espectro de absorção é o espectro que nós obtemos do hidrogênio quando observamos a luz que vem das estrelas. Na luz que vem das estrelas há lá riscas pretas. Só que este será o espectro obtido se a fonte estiver em repouso em relação a mim, e o que nós sabemos é que o espectro de absorção do hidrogênio da radiação proveniente de outras galáxias, estas linhas, que eu esperaria ver na mesma posição, estão todas desviadas para o vermelho. Ou seja, este desvio chama-se o redshift, significa que há aqui um desvio para o vermelho, pois, e nós sabemos que o vermelho significa
um maior comprimento de onda, uma vez que neste sentido o aumento é da frequência. Logo, a radiação que é proveniente das estrelas está toda desviada para os maiores comprimentos de onda. Ora, diz-me o efeito de Doppler que sempre que uma onda tem um desvio para valores de maiores comprimentos de onda ou menores frequências, isso significa que a fonte emissora está a afastar de mim. Ora, eu a partir daqui posso concluir que as galáxias se estão a afastar. E se as galáxias se estão a afastar, então significa que o universo está em expansão.